Então, dando continuidade na nossa aula de cinética eletródica, posso falar no tópico 1, esse é o tópico 2, né? Caso 2, na verdade. No caso 1, após um preâmbulo que eu fiz sobre processo da ciência eletrônica, nós falamos da equação de Butler-Baumer e Degroosh, né? Os casos limites dela de baixo alto campo e, finalmente, depois como aplica a abordagem de Allen-Hicking, que é quando não faz o caso de baixo e alto campo. Trata a equação completa para poder pegar os casos intermediários, que seria um ETA, ou seja, uma subpotencial maior que 10 mV e menor que 70, 80 mV, né? Ok? Que são os que dentro nesse valor de ETA aí, a equação de Butler-Baumer tem que ser trabalhada por completo. Não dá para fazer aproximação dos exponenciais, né? Linearizando exponencial, nem tirando o logaritmo para ter a lei de Tafel. Agora nós vamos dar continuidade falando do caso 2. O que seria o caso 2? É quando entra o fenômeno de transporte difusional na interface, que vai ser importante. O que é isso? Na dedução da equação de Butler-Baumer, nós assumimos o tempo todo que isso aqui é a interface, no encontro das minhas mãos, né? Que a concentração das espécies redox na interface é igual em toda a parte do book da solução, ou seja, no seio da solução. Não tem gradiente de concentração. Agora nós vamos ver quando que vai ocorrer que vai ter um gradiente, vai ter um consumo da espécie eletroativa. E aí o que acontece? A concentração de superfície não vai ser mais igual à concentração de book. Vai gerar uma camada de difusional. Então a influência de ter um transporte de carga na interface que vai consumir espécie eletroativa vai criar uma camada difusional. Porque o que acontece? Agora a camada difusional vai ter uma resistência de transporte de massa que não vai ser mais tão diferente da constante cinética heterogênea. Então nós vamos ter que influência do transporte de massa na cinética da reação, ok? Então, nós vamos, as palavras-chave aqui transporte, né? Ok? Das espécies redox por difusão, tá? Não é convecção, não tem turbulência aqui, é de difusão, tá? Ok? Durante a reação faradaica elementar, ou seja, o que é faradaica elementar mesmo? Caso sem complicação cinética, onde pode ser expressa a reação do tipo oxi mais N elétrons dando RED. Não tem mecanismo de reação, ok? Então, o fluxo total das espécies, né, vai ser por controle puro, difusão ou misto, a gente vai ver aqui, né? Ok? Vamos lembrar das aulas passadas que eu falei sobre eletrólitos, né, onde nós focamos na questão da equação de Nares-Planck. Até que eu falei que ela é uma das equações que menos é explicada ou entendida corretamente pelos alunos, né? Pouco explicada pelos livros e os alunos entendem pouco ela. Que é aquela questão que eu falei do potencial interno, né? Se a gente tem uma difusão pura, vamos pensar em espécies moleculares, né? Você tem a difusão, ela vai difundir, não tem problema com a difusão, não tem nada a ver com o gradiente de potencial elétrico. Como nós falamos na aula passada, só lembrando, quando a gente tem a difusão de espécies iônicas, como o cátion e o ânion tem mobilidade diferente, o mais rápido é retardado pelo mais lento e cria-se um gradiente de potencial interno, que às vezes a intensidade dele em volt por metro é às vezes mais intensa do que da própria potencial aplicado no experimento. Então, aqui eu vou simplificar o tratamento, então no caso da eletroquímica tem o potencial interno, que se trata da equação de Nares-Planck, né? E tem o potencial aplicado, que é aquele efetivo do experimento, ok? A gente viu para minimizar os potenciais, essa queda de tensão devido a gradientes de potencial elétrico, a gente coloca o excesso eletrólito de suporte, né? Ok? Não vou repetir os detalhes, para quem não perdeu essa aula, ou não assistiu, leia os detalhes, porque tem uma aula inteira só sobre isso, que é bem complicado o assunto, tá? Okay? Então aqui eu vou tratar de forma mais operacional como é que se trata nos livros, que ficou muito bem explicado na outra aula. Então, se a gente tem um fluxo total da espécie linear, ou seja, só no eixo X, que não vamos tratar o problema linear, o problema do eletrodo ele é plano, vamos tratar um eletrodo plano perfeito, onde tem difusão planar. Como é paralelo os campos de concentração, né? Nós vamos levar o problema para uma dimensão, tá? Essa parcela tem a gradiente, a concentração com a posição, é a difusão, né? Ok? Lembrando que tem um sinal de menos antes aqui, porque esses gradientes são processos irreversíveis, né, pela isotropia. Todo processo de transporte é processo reversível. Então ele vai do mais para o menos, a derivada negativa, negativo é positivo. Aí tanto a derivada da concentração com posição, como do potencial com posição vai dar negativo. Então
Vai dar positivo, o fluxo fica positivo como tem que ser na física, né? Lembrando que a definição de fluxo, né, geral é a espécie, né, o número de espécie que atravessa uma fronteira de área de seção transversal normalizada pelo tempo, tá? Então, fluxo, por exemplo, número de mols por metro quadrado por segundo, certo? Fluxo não é vazão, não é só mol por segundo, é mol por segundo por metro quadrado ou centímetro quadrado, unidade de área, né? Ok? Só para lembrar, então, por causa da questão do potencial interno que eu falei, entre outras coisas, que aparece um coeficiente de difusão aqui, atrelado ao processo migratório, né? Ok? Então, difusão e migração. Como se pode simplificar para esses eletrólitos estagnados, ou seja, uma solução eletrolítica que tem a espécie dissolvida, eletroativa redox, né? Que não está sendo agitada. Solução estagnada, parada, quiescente, ok? O que se faz, então isso tira o termo convectivo. Eu coloquei assim proposital, porque a equação original de inércia de Planck não tem termo convectivo. Se eu colocar, vamos ter depois por outros autores para generalização, né? A equação de inércia de Planck, ela só tem um termo difusional e migratório, certo? E o acesso eletrônico de suporte, o que é o acesso eletrônico de suporte? Se você está trabalhando com oxidação de água, por exemplo, da ordem de 10 milimolar, é maior que o eletrônico de suporte, aquela espécie que está ali, que tem carga, né? E os íons de solução, mas que não está sofrendo reação redox, vai ter uma concentração maior ou igual a 0,1 molar. A maioria dos casos vai ser de 1 molar, por exemplo, né? Dependendo da concentração, tá? Menor que 0,1 já é meio arriscado, tá? O erro já não fica menor que 1%, que a gente, como a gente falou na aula dos eletrodos, tá? A equação do transporte fica assim, ó. O fluxo na interface vai ser devido ao quê? Somente a parte difusional, a parte fickiana, certo? Aí entra um conceito importante, que é a corrente limite, que é a corrente máxima. O que é isso? Tá? E a camada idealizada de difusão de inércia. Como se sabe, nós veremos nas próximas aulas, quem já leu o livro do Barney, Faulkner e outros de eletroquímica, a camada difusional, se você for tratar ela de forma analítica, é muito complicado, pegando todos os detalhes dela. Tirando o todo rotatório, a equação de Leavitt, ela trata isso devido ao problema de difusão convectiva totalmente planar, tem as soluções de Kocheran, né? Então, que permitiu da mecânica dos fluidos que fizesse isso. Para outros casos é muito complicado. Porque, resumindo, lá no eletrodo rotatório, para cada velocidade angular de giro do disco, a camada é estagnada. Tá? Não tem flutuação temporal. Já nós vamos ver nos experimentos de cronoperometria, e de voltametria cíclica, ela fica, e impedância, ela é variável. Na impedância ela é variável com a frequência, né? Okay? Na voltametria cíclica a velocidade de varredura, e na cronoperometria com o tempo. Para expandir com o tempo todo da eletrose, né? Então, imagine que na superfície do eletrodo, fica a superfície do eletrodo, tá? Que ao mesmo tempo é o eixo da concentração. No tempo zero, em todos os pontos, então aqui nós temos a camada de inércia, tá? Que ela vai do ponto zero até um ponto qualquer aqui, tá? Ok? E já veio a dimensão dela, que vai em torno, por exemplo, de 2 micrômetros, por exemplo, até 63 micrômetros naquele exemplo que eu vou dar ali. Só para colocar números e a gente ter noção. Para lembrar que a espessura, né, do outer Helmholtz plane, da camada externa de Helmholtz, que é onde o elétron pode tunelar, né, que eu falei nas aulas passadas, ela é da ordem de 0,3 aproximadamente, tá? A 1 nanômetro, tá? Então a ordem de magnitude é bem diferente, tá? Então aqui é NERS, tá? Então, antes de se aplicar uma corrente muito baixinha na eletrólise ou não aplicar nada, a concentração de bulk vai ser igual à superfície. Nós temos esse ponto aqui. Então, aqui, qualquer ponto desse em cima da reta do Y é a concentração de superfície, né? À medida que for aplicando, aumentando essa corrente, nós vamos consumir espécie eletroativa. E vai gerando esses gradientes aqui, ó. Ok? Eles não são perfeitamente lineares. Isso é uma idealização do modelo de Nernst, né? Na verdade, eles são lineares até um certo ponto, depois eles curvam. O experimento de interferometria, que eu já comentei, mostra isso, entendeu? Então, é uma boa aproximação, uma primeira aproximação boa, aliás, né? Para poder fazer modelagem, sem ter que se preocupar com a questão analítica, de tratar analiticamente a camada fusional. Então,
esse gradiente ele vai ter um limite. Qual que é o limite dele? É aqui, ó. Quando a concentração de superfície for nula. Aí não tem mais o que fazer na eletrólise. Pode aplicar o potencial que for, que a corrente não vai aumentar mais. Ela vai estagnar. Por quê? Não tem mais o que ser consumido. Então você vai gastar potencial para outra coisa. É feito Joule, alguma coisa. Vai ter perda em outros lugares, mas não vai propiciar o aumento de corrente. Não vai propiciar. Ok? Então, a gente vai ver que vai ter essa corrente máxima. Então, a corrente máxima, nós vamos ver que ela vai ter a ver então com o consumo total da espécie eletroativa na superfície. Ok? Obviamente, entre um ponto, esse ponto e esse, existem infinitos pontos. Né? Okay? Então, vamos definir a velocidade do transporte de massa, né? De acordo com a correlação que a gente fica, como sendo o coeficiente de fusão, a taxa da variação da concentração sobre a taxa da variação do comprimento linear. Ou seja, a projeção desse y com esse x, certo? Então, de acordo com as definições de concentração de superfície de bulk, pode falar que a velocidade de transporte de massa é o d, coeficiente de fusão, dado em centímetro quadrado por segundo, que é inerente à espécie eletroativa na dada do eletrólito, na dada viscosidade, na dada temperatura. É a concentração máxima, que não pode ser negativa, então a concentração máxima, que é a de bulk sempre, menos a da superfície, que é a oscilante, né? Ok? Nossa variável é de superfície. Normalizado por camadas de inércia. Ok? Então, como é difícil mensurar isso aqui em isolado, é usual definir essa razão aqui em termos de outro número, que é o KTM, que é o coeficiente de transporte de massa, que é D sobre camada difusional. Então, a unidade do KTM vai ser a mesma de cinética. Da cinética transferência eletrônica de primeira ordem. Centímetro por segundo, né? Que aqui vai ser centímetro ao quadrado por segundo, aqui é centímetro, camada difusional, então centímetro por segundo, certo? E a lei de Faraday? A lei de Faraday da eletrólise fala o seguinte, ó. Lei experimental, né? Que a velocidade da reação faradaica, né? Onde a velocidade vai ser dada por uma taxa de variação de mols da espécie produzida, né? Pelo tempo, ela vai ser igual à corrente elétrica que flui na interface, o número de elétrons envolvidos na reação, esse N aqui, a constante de Faraday, que é 96.485 coulomb por mol, e a área da secção transversal do eletrodo, ok? Que é eletroquímica, a gente mede a maioria das vezes em centímetro quadrado em vez de metro quadrado, tá? Então, vai ter uma corrente total por difusão, né? Quando, eu adiantei, o potencial aplicado implicado no consumo total da espécie rotativa, nós vamos ter uma corrente o quê? Máxima, né? Então, para ter continuidade na interface, ou seja, para ter a conservação de massa e de carga na interface durante a eletrólise, a velocidade de transporte de massa vai ter que ser igual à velocidade da reação faradaica. Não pode ter uma desacumulação aqui, ok? Então, nós vamos ter que o fluxo de cargas do lado do eletrodo, o fluxo de elétrons, né, vai ser igual ao fluxo de massa do outro lado do eletrodo, do lado da solução. Porque a relação entre fluxo de elétrons e fluxo de massa fica implícita na lei de Faraday, né? Então, nós vamos ter que I sobre NFA, a identidade de dois fluxos, né? Vai ser o KTM vezes CB menos CS. Sendo CS igual a zero no caso limite, nós vamos ter que o nosso I vai ter um caso particular, que vai ser o I limite, que não é o nosso I máximo. Aí nós temos então a expressão, o coeficiente de transporte de massa da eletroquímica. Que para alguns casos é muito fácil feito experimento determinar ele. Então, muito interessante, o coeficiente de transporte de massa vai pegar simplesmente a corrente limite de massa que pediu no experimento, por exemplo, aqui, ó, fez o experimento desse aqui mais ou menos, a corrente limite está aqui, ó, né? Corrente limite, que tem o I, que tem o E, né? Dividir pelo número de elétrons, constante de Faraday, a área do eletrodo e a concentração da espécie eletroativa que você usou. Então, se você teve uma corrente aqui de, sei lá, 2 miliampere, aqui é uma concentração de, sei lá, de 5 milimolar por centímetro cúbico, vai fazer as concentrações aí e vai ter 5 milimolar, né, que por centímetro cúbico vai dar micro, né? Ok? Essa é um erro de aluno, às vezes, nos cálculos, né? Eletroquímico, como trabalha com milho, mas se você tem 10 a menos 3 molar, nós vamos ter então 10 a menos 6 mol por centímetro cúbico, tá?
alguns erros de aluno tem a ver com essa conversão tá? Eles estão pegando 1 milésimo, né, do litro, né, que é 1 ml. Beleza? Então, essa camada, uma vez que formou ela, vai aumentando a potência aplicada, vai consumindo aqui. A hora que consumiu tudo, só resta uma coisa agora. Ela vai expandir aqui, por diferença de concentração, e aí, por efeito natural, né? Lembrando que a difusão é um fenômeno de transporte, né? Ela é natural, produz entropia, e as espécies vão misturando aqui, mas sem ter a ver com o potencial elétrico, né? Por efeito difusional. Então, essa camada de inertes, ela cresce com o tempo, com a raiz quadrada do tempo. Essas são as relações fundamentais da eletroquímica para saber se é a reação de controle por transporte de massa difusional. Porque a gente vai ter que ver nos experimentos quaisquer, não importa o qual, se no caso da impedância embutida na frequência, se é na cronotometria embutida no tempo, se é na voltametria embutida na velocidade da varredura, que nós vamos ter que carregar a dependência da raiz do tempo com a corrente. Ok? Então, no experimento, por exemplo, adiantando, não chegando nas técnicas eletroquímicas, né, adiantar, por exemplo, na lei da cronotometria básica, né, que é reações aqui irreversíveis, né, de Cottrell, a gente vai deduzir elas na transformada Laplace, até como instrumento para mostrar como é que usa transformada. Ela é, por exemplo, o limite é o NFAD-CB sobre a espessura de inércia, né? A gente viu que com essa expressão que geral da eletroquímica, vai aparecer aqui nessa equação, tá? Já adianta, toda vez que aparecer raiz de πt, é que teve uma chama de operação analítica por trás da matemática operacional, transformada Laplace, a maioria das vezes, né? Aparece o número πt junto, ok? Vai ver da transformada, a gente vai ver depois. Então, no experimento, no dado experimento, isso aqui tudo é constante, ó, né? E o π é uma constante, então vai ter que a corrente no experimento do cronometria, a gente aplica um potencial fixo, ele vai ser inversamente proporcional, né? Uma constante, com a raiz do tempo. A gente já vê que a corrente decai durante o experimento. Ela é máxima no tempo zero. Okay? Então, para fim, como essa camada difusional é oscilante, aí tem um truque para quem vai trabalhar com simulação numérica que eu já adianto, embora não é o foco do curso, mas aqui em simulação numérica tenta-se trabalhar sempre com variáveis dimensionais, né? Então define-se a concentração dimensional como sendo a concentração qualquer analisada para a concentração de Boole, e define-se o x, né? A dimensão linear aqui, dividido por raiz de 4dt, porque aqui tem dimensão de centímetro, metro, né? Que vai ser centímetro ao quadrado por tempo, né? E vezes tempo, o tempo some, fica centímetro ao quadrado, tira a raiz, então dá um termo normalizado. Então isso aqui é a nossa concentração adimensional e essa aqui é a nossa dimensão adimensional, né? Aí você tem essa foto, vamos dizer como tem uma foto estacionária da camada difusional de inércia, que agora sumimos os parâmetros que variam, né? Então nós temos ela de forma estacionária para enxergar melhor os eventos, ok? Então é muito interessante ver isso, tá? Para fim de simulação. Tem aquele livro do Compton et al. De simulações que explica muito bem isso, e o livro também do professor Dieter Britz, Digital Simulation in Electrochemistry, que explica muito bem essas funcionalidades aqui para uso em simulações, ok? Então, quando você vê alguma equação normalizada assim, é porque você quer ela na forma dimensional, tá? E quer ver uma fotografia estática da camada difusional de inércia. Outra coisa que é importante, que eu já comentei com o comentador, essa definição foi muito importante para substituir nas equações cinéticas corrente por concentração, porque I sobre L é igual a 1 menos concentração de superfície sobre concentração de Boole. Então a gente vai ter nos vários casos, vou repetir de novo essa equação que eu já tinha falado dela passada, que é a concentração de S sobre de Boole pode ser substituída nas equações por 1 menos 1I sobre L, certo? Como o I limite é um parâmetro fixo, né? E o CB também é, então o que varia durante o experimento é o CS, que é refletido então na corrente instantânea medida no experimento, certo? Só para dar um exemplo, usando a equação básica aqui, né? Raiz de πdt. Se nós temos um coeficiente de fusão de 10 a menos 5, que é a maioria dos casos em eletroquímica, né? E nós fazemos um experimento que dura 1 milissegundo, uma polarização de 1 milissegundo, nós vamos ter uma camada difusional de 2 micrômetros. Se esse experimento dura 1 segundo, ela já vai para 63 micrômetros. A maioria dos experimentos é em torno de até 10, 20 segundos. Então a gente vai ver que a camada difusional ela não é nem um pouco desprezível. Okay?
Aqui eu fiz um desenho ilustrativo, tá? Okay. Essa aqui é a versão estática, a versão não estática está aqui, né? Então, em tempo tendendo a zero, ela fica quase que em pé aqui, ó. À medida que o tempo vai aumentando, ela vai fazendo isso, até que a gente, na verdade, não vai ver a última curva aqui, ó, porque a convecção natural, em tempos mais ou menos maior que 100 segundos, mais ou menos, isso depende do tipo do aparato experimental, aí vai ter a convecção natural, tá? O que é isso? Por diferença de densidade e as oscilações térmicas, né? Tem-se uma mistura gradual, natural do sistema. E aí vai ter um embaralhamento das fatias, vamos assim dizer, das camadas de fluidos. Então vai ter uma uniformização da solução. Então a própria, esse experimento, ele isolado, só de fusional, não existe o tempo todo. A partir de um certo tempo, a convecção natural vai influenciar. Vai ter uma mistura. Por isso que tem alguns critérios em bons livros, como do Eliezer Gilead, né, Física ou Eletroquímica, que explica muito bem. Quer fazer um experimento legal de cronometria, de voltametria cíclica, no intervalo que não tem influência da convecção natural, faça até tal ordem de grandeza do tempo, de velocidade varredura, que você vai ter uma segurança sobre isso. Certo? Qual seria um critério prático, do ponto de vista dos dados experimentais, para se ter um controle por difusão ou cinético? O critério prático observado pelos grandes experimentalistas, né, e usando várias técnicas, principalmente a cronometria, é o seguinte, tá? Para ter um controle cinético, ou seja, onde a influência do transporte de massa praticamente não é zero, ela é desprezível. A magnitude relativa dos eventos é uma muito maior que a outra. O critério prático é que I sobre L vai estar na faixa de 0,01 a 0,05. Ou seja, né, a corrente mensurada ela tem que ser menor ou igual, por exemplo, que 0,05 o valor de L, que é o valor máximo. Por exemplo, pegando o limite superior aqui, ó. Aqui é 0,01, é inferior ou superior. Então, 2, então aqui você garante 5%. Então, um critério de máximo aceitável é que a corrente mensurada tem que ser menor ou igual a 5% da corrente limite. Certo? Aí você garante que você tem uma cinética pura, sem muita contaminação, vamos dizer uma palavra, né, didática, né, da corrente difusional, certo? Ok? Como se obtém isso na prática? Experimentos curtos, nós vamos dizer, coisa de cronometria, ou altas frequências na impedância, né? Ou altas velocidades de varredura na voltametria cíclica, né? Por quê? O experimento curto garante que a espessura do camada difusional de inércia seja muito curto, certo? Então o coeficiente de transporte de massa é muito grande, e aí o que acontece? A cinética domina, que a resistência do transporte de massa vai ser muito pequena, perto da resistência de transferência eletrônica. E nós temos também, nós podemos aplicar para uma curva de polarização ponto a ponto, baixas correntes, né? Que aplicando baixas correntes, nós vamos ter uma variação na concentração de superfície, né? Em relação de bulk, muito pouco, então vai ser quase que em equilíbrio o tempo todo. A concentração de bulk vai ser praticamente a concentração de superfície, né? E no caso em que se tem que essa razão não está nesse limite aqui de até 5%, onde ela vai ser maior que isso, ou seja, vou chamar de aproximadamente igual, tá? O valor da corrente mensurada o tempo todo vai ser maior que 5% da corrente limite. Aí nós temos a mistura, que são os casos quase reversíveis, né? Aí, nós como nós vamos dar alguns exemplos, tem que expor a lei de Fick junto com a equação de Butler-Valmer, definir as condições iniciais de fronteira do sistema, ou seja, o problema ser resolvido, né? Para difusão linear semi-finita ou finita, e resolver por transformar de Laplace, por métodos do Serge Fourier e por aí vai, a equação de Fick do transporte. Tá? A gente vai ver alguns exemplos disso, alguns são mais simples, outros são muito complicados, ok? Aqui eu recomendo muito quem quiser ver esse problema, agora eu vou repetir se você estiver vendo durante o curso, o livro do MacDonald, Digby MacDonald, Transient Techniques in Electrochemistry, onde ele faz a dedução muito grande. E o livro do Bart Faulkner, embora de forma assim, muito espalhada ao longo do livro, também tem isso, mas não com o rigor matemático do MacDonald, né? Ok? E obviamente os artigos científicos, né, que tem sobre isso, né? Também os trabalhos do professor Delahaye, Leiters, né? Vilstich, Getcher, muitos, né, tem trabalhado com isso, Matsuda, Ayabe e por aí vai. Nicholson, Shen. Ok? Então, vamos lembrar aqui agora. Então a corrente, no processo eletroquímico, ela é um número de mol, constante de Faraday, e a taxa da variação de mol com o tempo.
E a variação do número de módulos no tempo, ela é então, pelo que a gente, no preâmbulo que a gente fez aqui da camada de fusão de Nash, a luz dela, né? Assim, NFAD, diferença de concentração, superfície e Hooke. Lembrando que isso aqui é uma razão definida que pode ser mensurável de forma não fácil, mas mais fácil, né? Ok? Então a gente vai ter essa equação aqui, então, para a corrente limite, tá? Então a corrente limite dessa, nesse caso aqui, nós não queremos isolar, chamar esse de KTM por enquanto, tá? Então nós temos que a corrente limite vai ser NFABCD normalizada pela espessura da camada de inércia, que a gente viu que é uma coisa temporal, né? Então, variação temporal. Aí pode-se isolar aqui, tá? Faz mínimo múltiplo comum, resolve, faça em casa, é fácil fazer isso. Provocação para os alunos aqui, nossos alunos que eu peço para fazer os exercícios, às vezes eles têm problema com isso. Mas obtenha, faça essa expressão isolada aqui, para mostrar que a concentração de superfície da espécie oxidada é o coeficiente de inércia, a corrente limite, que é a corrente máxima menos a corrente no ponto qualquer, NFADOX, que então o denominador é uma constante no experimento, né? E a concentração de superfície do head é a corrente no ponto qualquer vezes a espessura camada fusional de inércia, NAFD head. Ou seja, no dado experimento também o denominador é uma constante. Da equação 20 da aula passada, substituiu então essas expressões aqui na equação de Butler-Valmer-de-Gruz, né? Que na pré-equação de Butler-Valmer-de-Gruz, né? Que lembra que a equação de Butler-Valmer-de-Gruz, ela se chega na versão final dela, quando a gente fala que a concentração de superfície sobre a concentração de bulk ela é igual, aí a razão é igual a 1, fatora fica I igual ao I0, que é a quantidade de troca exponencial, aí tem um termo lá, que se o alfa for igual a meio, dá um seno hiperbólico, multiplicado por 2, né? Então lá não tinha esse parâmetro. Aqui nós vamos voltar naquela equação a primeira etapa de chegar na equação do Butler-Valmer, equação 18 e 19, que eu não lembro. E aí nós vamos colocar no lugar da concentração aqui o valor específico dela, ok? Então nós vamos ter essa expressão aqui, ó, aqui é a equação 14. N número de elétrons, FaK0, constante cinética heterogênea, medida de unidade de centímetro por segundo, né? E agora entra as expressões pré-exponenciais, ok? Presta atenção, só podemos igualar coisas iguais, né? Redundante, mas é assim na matemática, né? Embora isso aqui tenha unidades complicadas, se a esquerda é a concentração, mol por centímetro cúbico, que é a unidade disso aqui, então a unidade disso aqui é mol por centímetro cúbico, certo? Então nós estamos multiplicando NFaK0 com uma coisa de unidade mol por centímetro cúbico, certo? Então nós temos o termo, usando a definição, lembra da definição anótica e católica, estou seguindo a qual? Lembra que tem duas definições, para corrente e para o alfa, estou mantendo a definição que eu usei na aula passada, tá? Onde o alfa aparece no primeiro termo e com sinal negativo, e aqui aparece 1 menos alfa no segundo termo com sinal positivo. Por isso é trocado, podia ser 1 menos alfa aqui e alfa aqui, e poderia também ter negativo aqui e positivo aqui, a convenção anótica e católica, ok? Então estamos seguindo a mesma convenção da aula passada, para manter o mesmo rigor, para não causar complicação para o aluno entender o raciocínio geral, né? Vamos lembrar que em eletroquímica tem alguns experimentos interessantes que a gente trabalha com curso de polarização estacionária, que eu vou falar aqui para frente, que é o seguinte, são os famosos experimentos feitos em eletrodo de risco rotatório. Eu até falei que nem todos os casos vão fazer experimento com isso, o material foi muito poroso, que não vai ter o que chama de condição de superfície uniformemente acessível, que é a premissa para Leavitt deduzir a equação dele, né? Nós não podemos garantir isso, porque o eletrodo tem poros, né? Ele pode ter micro-rugosidade que gera turbulência também. Nós temos o caso do eletrodo contrário de mercúrio, onde a gota é perfeitamente esférica e renova, cada vez que a gota cai, nós podemos fazer a voltametria linear com ela, né? E nós temos os ultramicroeletrodos, que é o eletrodo tão pequeno que a dimensão característica dele é menor que a camada difusional. Demora uma palavra didática também, não é científica, mas é didática. O eletrodo ultramicroeletrodo, ele inerentemente mora dentro da camada difusional. Então toda espécie redox é consumida ou produzida nele, instantaneamente o campo de fluxo vai e uniformiza ali a concentração. Porque o coeficiente de transporte de massa é gigantesco na superfície, seja ela hemisférica, planar de um ultramicroeletrodo, tá? Ok? Então, feito isso, lembrando esses detalhes, que a gente tem que fazer esse preâmbulo, que senão o aluno vai esquecer, né? Vamos falar de condições de reversibilidade. O que vai ser as condições de reversibilidade? Bom, hoje eu falei que em eletroquímica a gente tem reversibilidade que tem a ver com termodinâmica,
Tem um par redox. O que é um par redox? Que é reversível, aquele que obedece à equação de Nernst, que põe de termodinâmica. É aquele que, se você colocar a atividade da espécie OX com RED, vai variar, o logaritmo dessa atividade vai variar de tal forma que vai ter um potencial padrão associado a isso, se o experimento se referir a condições padrões. O que segue a equação de Nernst é tido como um critério de reversibilidade, né? Bom, e na cinética química, não é assim, cinética química, reversibilidade é aquilo que pode ser revertido, né? Ok? Então a gente vê que reversibilidade vai ser quando a constante cinética direta e reversa, a magnitude delas não é tão diferente, tá? Quando você fala que a constante cinética direta é muito maior que a reversa, vamos ter que ela vai ser favorecida, produto favorecida. Aí nós temos um grau de reversibilidade grande. E se a reversa for favorecida, vai ser reagente favorecida. Então esse que é o critério de reversibilidade. E lembrando que em eletroquímica nós temos um caso único, onde a constante cinética ela depende não só da temperatura, que é o caso das reações químicas homogêneas, mas como também do potencial elétrico. Como na maioria dos casos, fazendo experimento temperatura constante, isotérmicos, nós aceleramos, ou seja, nós mexemos na constante cinética prática, que é K0, a constante cinética prática, que varia dependendo do potencial, é o K0 igual ao K0 exponencial, por exemplo, de alfa F eta sobre RT. Né? Subindo que o alfa é constante, então nós temos a relação exponencial da constante cinética com potencial, das constantes cinéticas com potencial aplicado. Então a gente manipula na eletroquímica a velocidade da reação variando o potencial do eletrodo de trabalho em relação ao eletrodo de referência. Esse é um grande importância, que é por isso que a eletroquímica consegue ser medida cinética de forma tão precisa, tá? Então vamos lembrar aqui, condição de reversibilidade vai ser quanto? É um KR, ou seja, se eu assumir na reação aqui, ó, que eu estou indo do OX para o RED, então meu KR é o sentido reação de redução, reverso, e a reação de oxidação está no qual? A reação de oxidação é para cá. É esse cálculo que eu no aluno. O que é a reação de oxidação? A reação de oxidação ela provém do RED, oxidou, liberou elétron. E a reação de redução? Ela provém do óxido. Então, para cá, a gente tem o que? Redução, né? E para cá, a gente tem o que? Oxidação. Então, se eu estou falando que o KR é muito maior que o KOX, eu estou falando que a redução vai ser privilegiada do ponto de vista de velocidades em centímetro por segundo em relação à reação de óxido, que é a reação que? Reversa, né? Então, aqui eu estou falando que a reação direta é privilegiada em relação à reação reversa da forma que eu escrevi ali, tá? Pode escrever ela do jeito contrário, né? Veja a equação 19 da aula anterior, tá? Ok? Ou eu posso falar ao contrário, que a constante cinética de redução ela é muito menor que a oxidação. Aí eu estou favorecendo o quê? O caminho contrário. A reação não direta, mas sim a reação que reversa. Ok? Porque o KOX sempre vai ser predominante, tá? Isso, quando a gente faz isso, a gente aplica no controle de alto campo, que é quando o eta, que a gente pode fazer aquela aplicação da lei de Tafel, né? Com a aplicação da lei de Tafel, que é quando o eta em modo é maior ou igual a 100 mV, né? Que você pode linearizar a equação de Botterival usando logaritmo, tá? Ok? Fica bem simples, né? Lembrando que a eletroquímica, como a gente tem sempre a dependência com a temperatura, quando não faz sentido falar em sobrepotencial, se não especificar a temperatura, ok? Obviamente tem que ser 298 Kelvin, né? Mas a gente coloca 25, que é a temperatura que a gente está mais fácil de entender, né? Do ponto de vista do dia a dia. Bom, então se o processo católico prevalece, né, eu tenho que KOX é muito maior que corrente. A equação vai ficar dessa forma aqui, ó, ok? Eu posso linearizar ela, tirar um logaritmo, vai ser o que a dependência da corrente em um tempo qualquer, vai ser o ln dessa parcela aqui, menos alfa F sobre RT. Lembrando que aqui as informações cinéticas estão na constante cinética hidrogênio padrão, no alfa, coeficiente de simetria, né? Ou coeficiente de ciência de carga, né? Pode se isolar dessa forma, né? Mantendo a equação desse jeito aqui, ok? Lembrando que o coeficiente de massa, agora sim ele entra no jogar para entender as coisas, é D sobre a espessura marginal de inércia, e expressar numa forma que pareça a equação de inércia, ou seja, onde o potencial ou sobrepotencial seja a variável dependente, né? Então, o eta, que é igual ao E menos o E aplicado, menos o E padrão, desculpa, RT sobre alfa F, então
a informação cinética fica aqui, agora e aqui, tá? Ln disso, RP desse termo aqui fatorado de novo, né? Bom, eu tenho uma curva agora. Bom, eu lembro a equação de inércia, né? E igual ao V padrão, RT, se for PM ali, só por, né? Atividade do óxido sobre a atividade do RED. Se inverter RED e óxido, aqui fica negativo. Então, essa equação está parecida com aquela. Parecida, só parecida, mas não é porque na equação de inércia não tem nenhuma informação cinética, não pode ter. Porque na equação atemporal da termodinâmica clássica, né? Ok? Então, essa equação a gente chama de sistema, vai chamar de sistema quase nernstiano, a gente vai ver daqui um pouco, explicar melhor isso. É quando ela tem o jeitão da equação de inércia, ou seja, o potencial tem a ver com Ln de alguma coisa e tem RTF no pré-exponencial. Desculpa, no pré-Ln. Tá? A gente vai ver que tem uma polêmica sobre isso que eu vou explicar aqui. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar o seguinte. Um dos critérios de se medir o desvio de controle de transporte de massa cinética pode usar o número de Dunning-Kruger, tá? Que é o número dimensional dado, onde o numerador é a constante cinética, nesse caso heterogênea, e o denominador é a coeficiente de transporte de massa. Como os 2 centímetros por segundo, então ele é dimensional, né? Bom, se ele é assim, né? Se ele é um número onde a constante cinética heterogênea é muito maior que essa, vai ser um número maior que 1. Se for o contrário, muito menor que 1. Se uma é parecida com a outra, que é o caso do controle misto, o número da Dunning-Kruger vai ser próximo de 1, certo? Vamos pegar um caso aqui, onde, por exemplo, constante cinética heterogênea é aproximadamente o coeficiente de transporte de massa. Então nós temos Dunning-Kruger próximo de 1. Né? Lembrando que eta, então, é potencial menos potencial de equilíbrio, né? Nós temos, a partir dessa expressão, essa daqui. Por quê? Se K0 é muito próximo de KTN, muito próximo de 1, o Ln de alguma coisa muito próximo de 1 é muito próximo de 0. Aí esse termo aqui vai ser praticamente anulado, vai ser praticamente desprezível perto disso aqui. Ok? E lembrando que esse eta pode ser composto entre o E menos E de equilíbrio, a gente tem essa equação aqui, o E de equilíbrio mais RT alfa F, fica essa parte aqui só. Então, esse seria um caso, por exemplo, onde se tem equação que parece com inércia, lembra? Mas não é, hein? Temos o alfa aqui. E tem informação escondida aqui dentro, desse danadinho aqui, ó. Ok? Esse de equilíbrio aqui já não é o nosso de equilíbrio termodinâmico mais, ok? Então vamos. E no segundo caso, nós temos que a constante cinética é diferente de KTM. Então nós não podemos falar que a razão entre as duas é igual a 1. Então esse termo aqui não vai desaparecer na equação. Então nós vamos ter que vai manter a equação e esse termo aqui, ó, todo, que tem unidade de potencial, né, que é o logaritmo dimensional, RT sobre alfa F tem unidade potencial, nós vamos chamar de E estrela, que vai ser um potencial aparente. Ok? Então nós temos essa equação aqui, ó, também que tem a informação cinética no alfa aqui, né? E escondida no alfa aparente, porque no alfa aparente vai ter o alfa e vai ter K0. Certo? Então essas equações que o pessoal chama de casos quase inercianos, são pseudo-inercianos por causa disso, né? Não pode ser inerciano porque tem informação cinética na equação. Então informação cinética, tá? Kinetics, né? Cinética. Cinética. Então não é termodinâmica, tá? Ok. Bom, e do ponto de vista prático, então como é que eu faço para medir parâmetro? Presta atenção, eu acabei de falar que a informação cinética, nesse simbolismo aqui, ela fica escondida, embutida no potencial de meia onda. O que é isso? Vou falar agora. Esse parâmetro aqui, o E estrela, em vários livros, ele é definido como sendo muito próximo do potencial de meia onda. O que é o potencial de meia onda? Você pega a corrente aqui em máxima, você pega em máxima e divide por 2, aqui no eixo Y. Projeta aqui. Esse valor aqui, ó, potencial de meia onda, é o potencial na curva de polarização, que é a curva I versus E ou versus eta, né? Depende de como você escreve, onde a corrente corresponde à corrente limite dividida por 2. Certo? Então, é assim que se define. Parece ser que eu falei da curva estacionária usando eletrodo rotatório, eletrodo de mercúrio e ultramicroeletrodo.
Como é que se compreende a cinética, informação cinética que pode estar contida nesse ponto importante aqui, ok? Obviamente, o que é que está falando essa equação aqui? Nós vamos pegar cada ponto desse aqui da curva de polarização, tirar o Ln, né? De que? Do I vai pegar, por exemplo, aqui é 1 microampere, valor máximo. Vai ser o valor de máximo menos cada ponto aqui, normalizado por ele, por cada ponto de novo, tira o Ln desse número e lança em função do E, ou do eta. Aí nós vamos ter uma equação linearizada, né? O Ln, né? Esse termo aqui, que eu não vou repetir, que está aqui, em função do E aqui, né? Coeficiente angular, né? Então nós vamos ter o quê? Que onde se encontra no eixo X, aqui vai ser o potencial estrela, né? Ok? E da inclinação aqui do θ, a gente calcula o alfa, ok? No caso aqui, duas equações, duas incógnitas, né? Da inclinação calcula o alfa, e do valor do potencial de meia onda calcula o alfa e o K0. Então, se conhecer o coeficiente de transfer de massa de experimento independente, aí calcula os parâmetros cinéticos, ok? Um dos métodos mais eficientes de fazer isso é usando a método rotatória, por causa de ter a expressão analítica, para saber como a camada de fusão de inércia depende dos parâmetros do experimento, ok? Bom, essa análise que eu fiz aqui, eu vou fazer, vai ser meio que um repeteco aqui, só que por questão didática, tá? Eu nunca peco por deixar de explicar coisas simples. Às vezes o aluno chega no meu curso e pergunta, professor, tem a transformada de Laplace, tem tal da linearização, harmônicos superiores, impedância, e eu vou ver o aluno, às vezes não está sabendo, ele até entendeu essa parte e fez cálculo 4, cálculo matemática operacional, mas ele não tem que entender coisas básicas que tem a ver com dimensão, definição, convenção e alguns artifícios, tá? Então eu aprendi que explicar isso aqui da forma que eu vou explicar agora de novo ajuda. Por isso, então não é redundância, é porque ajuda, eu aprendi isso com o tempo, tá? Então vamos pensar o seguinte, meu caso, reversível, só que eu vou pegar assim, ó, essa curva, equação 17, eu vou rearranjar ela de outra forma, tá? Por que eu estou fazendo isso? Estou investindo tempo nisso, não estou gastando, porque tem livro que expressa assim, e às vezes o aluno quer ver um autor diferente que expressa assim, por exemplo, Corinto de Dvorak. Aqui, dessa forma aqui, você acha no livro do Bart Faulkner, e dessa forma aqui você acha em Corinto de Dvorak, que é um livro muito bom também. Então, o aluno às vezes ajuda, tá? O que eles fazem? Eles isolam, junto com a relação que tem a ver com a corrente limite, eles isolam o coeficiente de transporte de massa por Red e por Ox, ok? Então, essa equação aqui pode se expressar da forma F eta sobre RT. Aqui eu expressei o coeficiente de transporte de massa normalizado pela constante cinética heterogênea, né? Então ela pode ser expressa dessa forma aqui, ó, ok? Se o coeficiente de transporte de massa da espécie Ox e Red for muito próximo, que é o que costuma acontecer, tá? Isso aqui vai dar 1, vai dar 0, então Ln de 1. Vamos ter que ver o equilíbrio RTFS, Ln de I sobre L. Esse aqui é o caso verdadeiramente o quê? Nernstiano. Então presta atenção. Ó, se aqui vai dar 0, porque KTM do Ox do Red é um valor muito próximo do outro, né? Nós vamos ter que essa equação aqui vai parecer muito com o Nernst, sim, porque nessa aqui agora não tem o alfa, não tem informação cinética, tá? Nós vamos ter E, o RTF multiplicando, na forma que acontece com o Nernst, e onde eu pus a atividade das espécies está a corrente efetiva, que reflete a atividade das espécies, né? Na superfície do eletrodo. O que fica implicado aqui? Como corrente é coulomb, carga por tempo, coulomb por segundo, né? Na verdade, você vai pegar coulomb por segundo corta, isso aqui é dimensional, o tempo fica morto na equação, mas no experimento o tempo não estava morto. Então o que acontece? Eu pude substituir atividade por corrente elétrica, porque vai dar dimensional do meu jeito, mas a verdade física do problema é o seguinte: no experimento nernstiano, nós temos um equilíbrio dinâmico onde eu não tenho fluxo de corrente elétrica mensurável, de forma de braço. Tem uma drenagem de 10 a 12, de 10 a menos 9, 10 a menos 12 amperes para poder fechar o circuito elétrico. Então, condição de equilíbrio. Aqui não. Nós vamos ter um fluxo de corrente medido pelo I, né, em qualquer tempo. Nesse dado I, em relação, nós vamos medir um dado potencial e fica implícito o quê? O que é a questão seguinte?
Por isso que é importante ver vários livros, porque eles explicam com muita didática que a razão redox da atividade das espécies, aqui eu pus concentração, mas uma certa atividade, eu estou assumindo aqui que o gama, né, coeficiente de atividade, ele é igual a 1, tá? Estou assumindo aqui. Em cada ponto da curva de polarização aqui, ó, se o sistema é reversível, em cada ponto da curva de polarização aqui, embora vai estar fluindo uma corrente, mas a razão redox ou oxi-red, depende de como você escreve, ela vai poder ser atribuída à constante de equilíbrio verdadeira. Essa que é o caso verdadeiramente inerciano, ok? Cuja curva de polarização não dá nenhuma informação cinética, porque não pode dar. Se ela der informação cinética, ela não é um caso inerciano. Simples assim, ok? E o caso irreversível, que é o totalmente oposto, diametralmente oposto, é quando, aqui seria Dampuda é muito maior que 1, né? Aqui Dampuda é muito menor que 1. Seria esse aqui, ó, né? Que parece com o caso ali, né? Onde nós vamos ter um fator antes do termo que precede o RTF-LN da corrente, né? Onde tem informação cinética, como eu já falei, tem um K0 aqui. E isso aqui tudo é chamado de estrela, que é aproximadamente, não chamado E de meia onda, que é aproximadamente o E de equilíbrio, tá? Ok? Mas presta atenção, porque que ele não é um E de equilíbrio verdadeiro. Nele tem informação cinética, tem o alfa e tem o coeficiente de coeficiente cinético heterogêneo. Então o que acontece? Nós temos, como eu falei ali, linearizar essa curva e tirar a informação cinética da curva linearizada, do extrapolado, do eixo Y e do coeficiente angular. Duas equações, duas incógnitas. Eu calculo, se eu conhecer de uma informação independente esse valor aqui, né? O alfa e o K0, certo? E o caso quase irreversível, aí não tem o que fazer, não dá para fazer aproximação. Tem que usar a equação completa, ok? Que seria, no caso, a equação 17 aqui, né? Ok? Ou essa versão aqui, né? Que eu chamei de 17 aqui também. Certo? Bom, como é que sintetiza isso na prática? Qual que seria a influência da cinética na curva de polarização? A curva de polarização, para o aluno, como eu já disse nas aulas anteriores, vou até apagar, eu não vou apagar porque se você tem uma variação abrupta de sinal assim, onde quer y, quer x, a gente sabe que se fizer a derivada, o y', vai dar isso aqui, ó, da função pico. Quanto mais forma de S isso aqui for, mais deitada que for, mais ele fica largado, certo? Então, do ponto de vista prático, o 1, o 2 e o 3 seria um caso 1, uma curva bastante em pé aqui. O caso reversível, que significaria uma corrente de cinética heterogênea tendendo ao infinito, ou seja, uma corrente de troca muito grande, lá na equação do intervalo 1 e 0, né? Então até que você não consegue ver informação cinética tão grande que ela é o transporte de massa que vai se manifestar. E no caso é o diametralmente oposto, o 3, irreversível, por exemplo, uma constante cinética da ordem de 10 a menos 5 centímetros por segundo. A curva já é mais deitada, mais inclinada. Certo? Então seria, por exemplo, seria em vez de uma função tipo, pico, uma banda mais alargada. Só precisa ser derivada dessa curva aqui. Diferenciação ponto a ponto, aliás, né? E qual seria o caso que mais ocorre, vamos dizer, de interesse prático? O quase irreversível. Que seria, por exemplo, da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4 centímetros por segundo. Lembrando que o conceito de reversibilidade da eletroquímica é técnica dependente do tipo de experimento, não é critério absoluto. Tá, ok? Basta ler qualquer livro de eletroquímica. Tá? O conceito de reversibilidade é um conceito relativo. Depende da técnica que você está usando, tá? Ok? Não é. Você pode comparar, por exemplo, impedância com crono e voltametria. Às vezes que é quase reversível numa já se manifesta como mais irreversível na outra e vice-versa, tá? Ok? Bom, mas do ponto de vista de polarização estacionária, que é o caso que eu estou falando aqui, no eletrodo rotatório, drop Mercury electrode e isso é assim. A curva mais em pé de todas, não tem informação cinética inerciana, a mais deitada é reversível, só tem informação cinética, e aqui tem informação cinética de transporte de massa ao mesmo tempo, é a curva azul aqui, seria um caso intermediário. Ok? Lembrando que então os parâmetros de interesse o que muda, não vamos preocupar muito com a curvatura não, aqui nós vamos pensar o seguinte, nós vamos linearizar cada uma delas, obviamente,
Mas a informação cinética fica contida também aqui. Você pega a corrente de UIL sobre 2, a de massa sobre 2 e projeta aqui, ó. Ela vai cruzar em valores diferentes, ó. Então nós vamos ter aqui um E, nós vamos ter aqui um E, nós vamos ter aqui. Então o E de meia onda aqui, ó, ele vai ser diferente para cada um. Tem 3 E de meia onda aqui, por exemplo. Ok? Então essa é a questão do estudo bem básico da aplicação da influência do transporte de massa difusional conforme a abordagem simplificada da camada de fusão de inércia na equação do Butler-Log, você tem informação cinética. Ok, pessoal? Nós vamos fazer esse preâmbulo e mais uma aula, aí nós vamos entrar nas técnicas eletroquímicas, quer dizer, como estuda esses conceitos que eu estou falando de cinética, transporte de massa, à luz de cada técnica eletroquímica, ou seja, do tipo de perturbação no aplicado no eletrodo. Se vai ser um pulso de corrente, um pulso de potencial, uma rampa de potencial, um potencial oscilante e por aí vai, certo? Então, vamos à próxima aula.